de osso que tinha espalhado pelo mundo, ao redor do mundo. Porque aí cada catedral alegava ter um pedaço do osso de algum daqueles santos. Além do comércio. Então, o valor de uma catedral, geralmente, era avaliado não apenas pelo prédio, era avaliado porque ali, debaixo do altar, tinha uma perna, ou qualquer osso de um mártir ali enterrado. Então as pessoas chegavam lá dentro e veneravam e adoravam aquele pedaço de osso, né? Ou o cabelo, ou seja lá o que, ou um dedo, ou seja lá o que for. E eles adoravam essas coisas. Irmãos, isso é idolatria. É como o Senhor fala aqui nessa carta a Tiatira, eles chegaram mesmo às profundezas de Satanás. Porque isso é feitiçaria. Atribuem poderes mágicos à água, ao óleo, amados, os irmãos não têm noção. As coisas que nós vemos hoje, olha, são brincadeiras de jardim de infância, comparado com o que aconteceu aqui. A fé passou a ser algo mágico, e não o produto do operar do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Não era um exercício mágico, de magia. Os irmãos não fazem ideia do que aconteceu nesse período. Pois bem, a igreja toda mergulhou, afundou? Não. Deus manteve os seus. Aí nesse período, surgiram alguns irmãos, que nós chamamos os vencedores em Tiatira, que é para quem tem esse recado aqui, né? Aí no final, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então se nota essa promessa de Deus a esses vencedores. Quem são esses vencedores? Nós temos também alguns grupos aí, desse período, que foram taxados pela igreja como hereges. Então você tem ali, tem os paulicianos, é o primeiro grupo. Por que paulicianos? Porque eles davam uma grande ênfase aos ensinos de Paulo. Eles, o período em que esse movimento foi muito forte, foi do século 7 ao século 9. E eles estiveram lá na região do Monte Ararat, onde eles se esconderam. Lá perto onde repousou a Arca de Noé, lembra? Onde hoje está a Armênia, a parte oriental da Armênia. Tá? Esses paulicianos, eles destacavam a necessidade de arrependimento e fé antes do batismo. Então eles diziam assim, é impossível uma criança ter arrependimento e ter fé. Então você não pode batizar uma criança, um bebê no caso, né? Só pode ser batizado quem teve arrependimento e fé. Isso é uma das coisas. A outra coisa é que as suas igrejas eram autônomas, isto é, não tinham um controle externo e eram governadas por uma pluralidade de anciãos. Um pouco mais tarde, aí perto do século 9, teve uma imperatriz grega que mandou matar mais de 100.000 deles. Foi um massacre. Então a igreja oficial sempre os perseguiu, desde o começo. Esses grupos nunca foram bem tolerados. Tanto que se você vai ler qualquer livro de história sobre esse assunto, você vai ler a história da igreja, você precisa saber quem é o autor. Porque a história geralmente é contada do ponto de vista do protagonista, né? De quem perseguiu. Então, por exemplo, se o autor é um autor católico, é lógico que ele vai taxar todos esses grupos de hereges. E vai dizer que a igreja estava no seu direito de perseguir e matar esses hereges. Depois um outro grupo surgiu no século X. Você vê que Deus não deixa nenhum momento, né? Os donatistas foram até quase o século VI. Aí surgiu no século X os bogomilos, ou amigos de Deus, como eram mais conhecidos. Eles estavam na região das Balcãs, onde hoje está a Bósnia. Tá? E esses irmãos rejeitaram toda a idolatria da igreja oficial, reuniam-se em casas,
sem adornos religiosos ou paramentos litúrgicos. Em suas salas de reunião tinha só uma mesa com uma taça de vinho, um copo de vinho e um pão. E eles se reuniam naquela casa para ter comunhão e partir o pão. Tá? Os amigos de Deus. Tá? Depois um outro grupo surgiu, que são os albigenses, ou cátaros, no século XII na França. Albigenses porque são o movimento aconteceu na cidade de Albi, na França. Tá? Lá perto dos Pirineus, né? Esses irmãos é o seguinte, a palavra cátaros quer dizer puros. Eles rejeitaram o batismo infantil, viram que o batismo infantil não tinha valor nenhum, que era só uma superstição. Rejeitaram a transubstanciação. O que é transubstanciação? É a crença de que o pão se transforma no corpo, literalmente, e o vinho se transforma no sangue, literalmente. Então eles negaram essa transubstanciação, e por causa disso foram quase dizimados por completo. Inclusive a igreja, isso era a época das cruzadas, lembra? Você deve ter lido ou ouvido sobre isso. A igreja criou uma cruzada especialmente para massacrar eles, que foi a cruzada, chamada Cruzada Albigense, no ano de 1209. Tá? Depois surgiu um outro grupo, que são os vencedores ainda desse período, né? Os valdenses. Tá? Os valdenses quer dizer pessoas dos vales, né? Alguns dizem que significava isso. Tá? Mas o mais provável é que esse nome é derivado do líder desse movimento, que foi um francês chamado Pedro Valdo. Não Valdov. Quase Valdov. Mas, por isso você tem valdenses. Esse irmão, ele era um rico comerciante na cidade de Lyon, na França. E ele foi muito impactado com a leitura de um texto da Bíblia. Ele amava muito o Senhor. E ele ouviu um texto da Bíblia que dizia assim, que é Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Quando ele ouviu esse texto, ele foi muito impactado, mas ele falou, é isso que eu quero. Eu quero seguir a Jesus desse modo. E ele era um comerciante muito rico, vendeu tudo que tinha. Com uma parte do dinheiro, ele encomendou uma tradução da Bíblia. Porque nessa altura não tinha Bíblia, né, ainda. Ele encomendou uma tradução da Bíblia na sua língua. E mandou fazer cópias daquela Bíblia e distribuir para o povo. E aqueles que o seguiram, então, que passaram a estar com ele, foram chamados de valdenses. Eles foram duramente perseguidos. Esse termo valdense também quer dizer, por causa de pessoa do vale, porque eles estiveram nas regiões do norte da Itália, onde tem os Alpes. E naquelas altas montanhas geladas, lá eles se esconderam. Lá eles se refugiaram das perseguições da igreja oficial. E é interessante que quando ele começou a ler a Bíblia, porque até então ele tinha ouvido alguns versículos, mas quando ele passou a ler a Bíblia em francês e estudar a Bíblia, quando ele chegou no livro de Atos, ele ficou desconcertado, porque até então ele ainda fazia parte da igreja oficial. Mas quando ele começou a estudar a Bíblia, o livro de Atos, ele ficou impactado com a enorme diferença daquilo que a Bíblia dizia e aquilo que a igreja fazia nos seus dias. Ele dizia, não é possível, tem alguma coisa errada. E ele chegou à conclusão que errada estava a igreja. Então ele passou a estudar a Bíblia com aqueles irmãos que estavam com ele. Eles criam que a Bíblia é a única e final autoridade para a fé e prática.
Uma coisa tão evangélica, né? No bom sentido, tá? Uma frase tão evangélica, né? A Escritura é a única e final autoridade para a fé e prática. Lutero nem tinha nascido ainda. Eles ensinavam a justificação pela fé, tinham a Bíblia em sua própria língua, estimulavam todos a ter e ler as Escrituras, estimulavam todos a se alfabetizarem, porque tinham muitos analfabetos. Naquele período, você tem que lembrar que a igreja que dominava o saber. Então, o analfabetismo era a coisa mais comum. Os letrados, né, os alfabetizados, eram poucos. Então, aqueles que se convertiam, aqueles que criam, tinham que aprender a ler. Porque senão, como estudar a Bíblia? Que era fundamental. Você sabe que havia muitos deles que sabiam de cor todo o Novo Testamento. Porque eles estimulavam as pessoas a decorar a Bíblia. Porque como as Bíblias eram poucas, ainda que ele tinha mandado fazer cópias daquela Bíblia em francês, como eram poucas cópias, não era assim, não tinha uma Bíblia para cada família deles. Então, como eles procederam? Vamos decorar. Aí o mais comum era encontrar entre eles aqueles que tinham todo o Novo Testamento de cor. E aí eles se reuniam em casas para estudar as Escrituras. Então hoje o pessoal que se reúne nas casas, igreja nas casas, e grupos familiares, e grupos caseiros, acha que isso é uma grande novidade. Não. Quase 200 anos antes da Reforma, os valdenses já praticavam isso. Já se reuniam nas casas para estudar a Bíblia. Você sabe, amados, que apesar de toda a perseguição que eles enfrentaram, hoje ainda há muitos grupos valdenses na Europa. Muitos grupos. A chamada Igreja Valdense ainda existe hoje. Depois, no século XIV, surgiu um outro grupo, agora na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, chamados de Lollardos. Lollardos foi um apelido que o pessoal da igreja oficial, né, os católicos deram para eles. Lollardo quer dizer erva daninha. Porque eles perturbaram e muito. Eles surgiram por influência de John Wycliffe e a sua tradução da Bíblia para o latim. Aliás, do latim para o inglês. Esse John Wycliffe, ele é tido assim como um pré-reformador. Porque ele traduziu a Bíblia, ele era um sacerdote católico naquela altura, crente em Jesus, salvo pela fé. E ele prosseguiu até o final de sua vida ensinando na sua paróquia, ensinando a justificação pela fé. E com a sua Bíblia, a sua tradução. Aí ele morreu de morte natural. Alguns anos depois, quando a igreja descobriu o que ele tinha feito, ele foi desenterrado e queimado em praça pública como herege. Nem na morte. E as suas cinzas foram jogadas no mar. Quando eles se deram conta do que tinha acontecido. E eles se deram conta pelo movimento que esse homem iniciou. Porque quando ele colocou a Bíblia na mão do povo, começou a ensinar a Bíblia, o povo veio sedento das Escrituras. E ali surgiu um grande movimento que foram esses Lollardos, por todas as ilhas britânicas. Então aí a igreja foi atrás para ver de onde é esse grupo. Quem é o líder? Não tem líder. Foram atrás e descobriram que o segredo estava na tal Bíblia de John Wycliffe. Onde está esse homem? Já é morto. Manda desenterrar. E o queimaram como herege, né? Depois os Lollardos, você vê que já no século seguinte, surgiu um outro movimento na Boêmia, onde hoje é a República Tcheca, chamado de Hussitas. Quem iniciou esse movimento foi um irmão chamado Jan Hus, que viveu de 1369 a 1415.
Ele era também um clérigo da Boêmia.